Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Você pode agradecer a Ele por mais uma semana. E ela pode ser a última. A Bíblia fala que estamos vivendo os últimos dias. Você pode agradecer a Deus porque Ele tem contado com você. Por uma consciência de eternidade vindo sobre nós nesses últimos dias. Nos últimos dias. Quando a Bíblia foi escrita, os escritores já diziam, são os últimos dias. Nós queremos te agradecer, Pai, pela Tua palavra que não nos deixa sermos enganados e nem permanecermos distraídos em um mundo que está debaixo da influência do maligno. Mas nós não, Pai. Nós estamos com os olhos abertos. Nós estamos no caminho, na verdade e na vida que é Cristo. Obrigado porque o conhecimento chegou e nos libertou de todo o engano, de toda distração desse mundo que está passando. E nós abrimos o coração uma vez mais para sermos instruídos, Pai, pela Tua palavra que não muda, pela Tua palavra que é a Tua sabedoria, por Tua palavra que é o pão nosso de cada dia, para o nosso espírito. Obrigado, Espírito Santo, por nos alimentar nesses dias, hoje à tarde, com um ensino preciso para esse momento, para um tempo como esse. Obrigado por espírito de sabedoria e revelação. Obrigado, Pai, pelo entendimento da graça, pelo conhecimento do poder, dos valores eternos. Que hoje à tarde, valores eternos, Pai, a nossa missão, possam estar subindo em nossos corações, em nossas mentes. E eu oro, Pai, com os meus irmãos, não sairemos daqui da mesma forma. Sairemos daqui com esse entendimento, com esse temor avivado, de uma vida consagrada, dedicada aos Teus propósitos, Pai. Nós trazemos agora toda a mente cativa para esse lugar. Nós não vamos pensar em outras coisas, a não ser, Pai, na doutrina que vamos estudar hoje à tarde. Nós consagramos os nossos pensamentos ao Senhor agora. Nós vamos cultuar ao Senhor com o nosso espírito, com a nossa alma e com o nosso corpo, Pai. Eu te agradeço por isso. E nós cremos que o Senhor está com as mãos estendidas sobre nós, para fazer curas, para fazer sinais, prodígios, para fazer maravilhas, porque o Senhor não mudou. Obrigado por isso, Pai, pelo seu poder demonstrado. Obrigado por evidências da ressurreição de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por evidências de que Jesus está vivo. Nós te damos graças por essa tarde de Santa Ceia, no nome de Jesus, amém, glória a Deus. Eu queria que você cumprimentasse pelo menos 3 pessoas com a paz do Senhor. Diga, estamos nos últimos dias, não se distraia, diga para alguém. Glória a Deus. Vocês podem ir sentando. Obrigado ao grupo de música. Vocês foram preciosos. Quero saudar a igreja, graça e paz. Espero que você esteja bem. Sei que você está aqui hoje para prestar um culto ao Senhor. E eu creio que teremos um tempo edificante nesses últimos dias. Amém, irmãos? Como eu falei na oração, que você possa cultuar a Deus com o seu espírito, mas também com a sua mente. Porque às vezes a gente vem para a igreja e a nossa mente está em outros lugares. E acabamos desonrando a Deus com os nossos pensamentos. Então traz sua mente para esse lugar. Posso ouvir seu amém? Amém?
não fica pensando em outras coisas, não mexe agora no teu celular, a não ser para olhar a Bíblia. Vamos honrar a Deus com o nosso espírito, alma e corpo. Amém? O que é um culto, irmãos? É um tempo dedicado exclusivamente para Deus. Um culto é onde fazemos tudo para Ele. E estamos aqui hoje servindo ao Senhor, né? Tenho a honra de servir vocês hoje com a palavra. E nesses últimos dias, eu tenho lido e estudado um pouco sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E você vai entender que conhecer o poder da ressurreição não tem a ver somente com a eternidade, mas também com o nosso dia a dia aqui. Alguém que prova esse poder da ressurreição não vai ser uma pessoa sem esperança. Nós vamos entender que Jesus, não apenas saber, porque o mundo sabe que Jesus ressuscitou. A história reconhece, a ressurreição de Jesus é uma verdade histórica. A história reconhece que Ele morreu e que Ele ressuscitou. Os historiadores, quando vão falar, falam antes de Cristo. Isso. Depois de Cristo. Ou seja, a ressurreição de Jesus é uma verdade histórica. A humanidade reconhece, mas o que vai fazer a diferença em nossa vida é entender, é conhecer os valores e a missão da ressurreição de Cristo. E é do caráter de Deus esconder as coisas preciosas. Você vê que a Bíblia nos estimula a procurar, a entender, por exemplo, a vontade do Senhor. O próprio Deus diz: buscai-me, me busque e você vai encontrar, se você me buscar de todo o seu coração. Então, faz parte do caráter de Deus esconder aquilo que é precioso. Aquilo que é precioso não está à vista de todos. É por isso, irmãos, que para entender o plano de Deus para a nossa vida, nós precisamos buscar. Precisamos investir tempo buscando entender qual a vontade de Deus para a nossa vida. E o próprio Deus vai se deixar ser achado por aqueles que o buscam de todo coração. Então Deus não esconde as coisas de nós, Ele esconde as coisas para nós. Se nós buscarmos, Ele disse, vamos encontrar. E é por isso que num ambiente como esse, alguns vão receber coisas diferenciadas, outros não. Por quê? Porque depende da nossa atitude de buscar. Então, para encontrar tesouros, nós teremos que garimpar. Teremos que cavar para achar ouro e prata, coisas preciosas. Eu não falo apenas naturalmente falando, porque até naturalmente falando, para achar ouro e prata, tem que cavar, tem que garimpar, que dirá as coisas espirituais. Então, os diamantes estão escondidos nas montanhas e o petróleo no fundo do mar. Isso são figuras de que coisas espirituais preciosas também estão escondidas e têm sido encontradas por muitos. E existem riquezas que estão em nosso interior, que precisam ser exploradas. Existem riquezas que Deus colocou dentro de nós e precisam ser exploradas. Nós precisamos conhecer o que Deus depositou em nós. E eu fiquei interessado sobre entender um pouco acerca da ressurreição e da missão que isso carrega. Porque o Senhor Jesus, ressuscitado já, deu uma missão à igreja. Todos nós que estamos aqui recebemos uma missão. E um pregador americano que já está com o Senhor, ele falou isso, irmãos, que dois dias mais importantes na vida de um homem. Os dois mais importantes é o dia que ele nasce. Um dos dias é o dia que ele nasce. E o segundo dia, mais importante na vida de um homem, é o dia que ele descobre por que nasceu. Então, o dia do seu nascimento foi celebrado pelos céus. Mas Deus aguarda com expectativas o dia em que vamos descobrir por que nascemos.
Qual missão Deus colocou na minha vida? E uma das coisas mais tristes desse mundo, dessa vida, é se tornar um sucesso naquilo que Deus nunca nos chamou para fazer. Você sabia que tem muitas pessoas gastando seus dias em coisas que Deus não as chamou para fazer? Gastando sua sabedoria, seu tempo, em coisas que Deus não chamou elas para fazer. Isso, de fato, é uma vida fracassada. É uma vida vivida fora dos propósitos de Deus. Mas todos nós que entregamos a vida a Jesus Cristo, que o recebemos como Senhor e Salvador, quem aqui entregou sua vida para Jesus já, irmãos? Você tem uma missão para cumprir. Eu tenho uma missão, um chamado. Eu tenho entendido, e isso tem testificado no meu coração, que Deus me chamou para pastorear pessoas. Parte do plano de Deus para mim envolve o pastoreio, o chamado pastoral. Mas parte também envolve a minha família. E existem coisas que Deus me chamou para fazer, que eu preciso perceber no meu coração. E uma delas é a grande comissão. Todos nós que entregamos a vida a Jesus, recebemos uma responsabilidade de anunciar aonde nós estivermos, de maneiras criativas, diferentes, que Jesus morreu, mas que Ele ressuscitou. A missão de proclamar que Jesus está vivo não é somente de uma igreja local. Porque a igreja, irmãos, embora tenha um endereço, um CNPJ, ela também tem CPFs. A igreja local também é uma igreja portátil. E uma das coisas que nós precisamos avivar é que fomos chamados para proclamar que Jesus está vivo. A propósito, essa foi uma das primeiras ordenanças de Jesus para aqueles que acreditavam nele, que ele de fato era o Cristo, era o Salvador. E aí eu queria ler com vocês Lucas 42, ou melhor, Lucas 24, do 46 ao 47. Quando Jesus ressuscita, e diz assim o texto: e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer, ou seja, de sofrer, e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Aqui ele acabara de ressuscitar. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão, para perdão de pecados, e a todas as nações, começando em Jerusalém. Começando aonde? Em Jerusalém. Ou seja, antes de alcançar as nações, eles deveriam começar pregando aonde eles estavam residindo. E uma das características, irmãos, de alguém que está cumprindo o seu chamado, é que ela está pregando a ressurreição de Cristo, aonde ela vive, aonde ela trabalha, aonde ela mora, aonde ela estuda. Começando em casa. E aqui nós temos ouvido há tantos anos, se alguém aqui tem um chamado para as nações, precisa começar fazendo bem o dever de casa. E todos nós somos chamados para proclamar arrependimento e perdão por meio daquele que morreu e ressuscitou. Eu não sei se você é mais ousado ou mais tímido, se você é mais comunicativo ou mais retraído, mas eu queria te falar aqui, parte do seu chamado envolve você anunciar que Jesus morreu, ressuscitou, e que as pessoas que ainda não se converteram precisam se arrepender. Às vezes a gente vê alguns irmãos cristãos, né, por aí afora e por aqui adentro, com um entendimento assim, fulano é muito bom. O céu não é para pessoas boas somente.
O céu é para aqueles que reconhecem que Jesus morreu por seus pecados. E escute, e que se arrependem dos seus pecados. Não é apenas levar alguém a confessar Jesus. O John Bevere fala, né, que na cabeça de alguns cristãos, parece que a salvação é só fazer a oração mágica. Eu te recebo, Jesus, como Senhor e Salvador. Mas, irmão, essa oração, ela não é uma mágica. Ela precisa ser feita por um coração que se arrepende dos seus pecados. Pessoas boas também estão agora no inferno. Por quê? Porque nunca nasceram de novo. Não é o fato de ser bom, ninguém é salvo pelas suas obras. Eu preciso conduzir pessoas a reconhecer a sua necessidade de salvação. Uma das coisas, irmãos, que evidencia alguém que está no caminho do novo nascimento, é que ela reconhece que precisa de Jesus. Eu não sei como você foi evangelizado, mas quando eu fui evangelizado, eu comecei a ter medo, na verdade, de que Jesus voltasse, porque eu ainda não fazia parte da igreja. Havia um temor no meu coração, talvez errado, mas eu tinha medo que ele voltasse. E hoje você encontra pessoas que dizem ter recebido Jesus, com a mesma vida, com os mesmos hábitos. Isso é uma evidência que não houve novo nascimento. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. Imagina Rose, que era daquela religião lá que você sabe. Rose aqui. Servia demônios. Aí alguém vai e evangeliza para Rose. Ela diz, eu aceito Jesus. A pessoa vai embora, ela fica lá na mesma vida. Com as mesmas práticas. O fato de ela ter confessado Cristo não quer dizer que nasceu de novo. João Batista, quando pregava sobre arrependimento, ele disse, produzam frutos dignos de arrependimento. Irmãos, é fácil ver quando alguém nasceu de novo. Como? Pelo fruto. Jesus disse, pelo fruto você conhece a árvore. Você está comigo? Nós fomos chamados para proclamar. Às vezes uma pessoa não vai se converter com um evangelismo, irmão. Pessoal, eu estou falando. Jesus não disse só evangelize. Ele disse fazei discípulos. Um discípulo é um seguidor, não é um admirador. Um discípulo, ele segue. Como é que eu sei que pessoas nasceram de novo? Olha você. Você está seguindo Cristo. Um discípulo segue, irmãos. Faz parte da natureza. E Jesus disse, proclamem, preguem arrependimento para perdão de pecados. Então, diga isso comigo. Eu fui chamado para proclamar arrependimento e perdão. Por meio daquele que morreu e ressuscitou. Escute isso com atenção. O perdão é uma dádiva do Evangelho. O perdão é um presente de Deus para o ser humano. Agora, o arrependimento é uma exigência. O perdão é um presente, o arrependimento é uma exigência de Deus. Arrependei-vos e sejam batizados. Arrependei-vos e então sereis salvos. Algumas pessoas estão presas em pecados antigos, por quê? Porque não houve arrependimento. O que é arrependimento? Mudança de direção. Arrependimento não é sentimento, arrependimento não é choro. Arrependimento é mudança de direção. É estar indo por um caminho e mudar de rota. Arrependimento é mudança de atitude. E o arrependimento é uma exigência do Evangelho. Porém, Deus nos confiou, por incrível que pareça, irmãos, uma missão mundial.
Você pode ser um professor, um motorista, um segurança, um advogado, um juiz, e morar em Gravatá e região. Você pode ser alguém muito bem sucedido em um lugar, em uma cidade, mas nunca esqueça isso, você e eu temos uma missão mundial. Você sabia, irmãos, que o que você coloca hoje no Instagram pode ser visto do outro lado do mundo? Um poder de alcance mundial. Estava vendo o Rose, está fazendo umas lives nas terças-feiras para as mulheres, e alguns homens também estão acompanhando. E pessoas de algumas nações acompanhando, ou seja, África, Portugal, ou seja, irmãos, isso é só para a Rose fazer. Eu quero falar para você que a sua rede social tem um poder de alcance mundial. Você nem precisa ir lá, só se Deus quiser, mas nós temos uma responsabilidade. E tem gente observando nossas redes sociais, às vezes para dar um golpe, mas ela pode encontrar lá arrependei-vos. Eu vou dar um golpe nesse rapazinho aqui. Aí quando ele olha lá a sua rede social, ele pode ser impactado. Nunca se distraia. Eu falei aqui nos outros cultos, irmãos, um púlpito de uma igreja não pode limitar a nossa missão mundial. Eu queria tanto uma oportunidade no púlpito. Nós temos um púlpito, irmãos, na verdade vários, no trabalho, nas redes sociais, para proclamar, para correr a nossa carreira. E eu te garanto, se Deus quiser você aqui, você vai vir, tenha certeza. Você está comigo? Agora, a igreja tem uma natureza missionária. Se você não está pregando para ninguém e está confortável, você não está bem de saúde espiritual. Porque faz parte da nossa natureza a igreja ser uma igreja missionária. Diga assim comigo, a natureza da igreja é missionária. E nós não fazemos missões apenas em outras nações, fazemos aonde estamos trabalhando. Então, eu estava falando com o Rose, a gente tem que, por exemplo, irmãos, se importar com o crescimento de pessoas. Pessoas que estão na igreja, que ainda não fizeram o rema, eu te motivo, faça o rema. Pessoas que já fizeram o rema e estão hoje com condições, patrocine alguém no rema. Não tem investimento maior do que em vidas. E nós precisamos estar desenvolvendo isso. Eu lembro também do que Jesus disse em Mateus 28, verso 18. Aqui é quando Jesus ressuscita e ele fala para os seus seguidores, seus discípulos. Ele diz, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É importante observar que a grande comissão, o que é a grande comissão? É essa ordem de Jesus, ide por todo mundo. É importante observar que a grande comissão para ir fazer discípulos tem origem na ressurreição de Jesus Cristo. A gente só pode fazer isso porque Ele ressuscitou. Somente depois de ter ressuscitado foi que Jesus pôde afirmar sua autoridade universal e exercê-la enviando seus discípulos ao mundo. Jesus, ele vai exercer essa autoridade que ele conquistou, irmãos, quando nós estamos indo.
Eu acredito que Jesus tem expectativas de trazer evidências de que Ele está vivo. Eu acredito que Ele quer fazer coisas que provam a sua ressurreição. Eu falei aqui também de um grande evangelista, o Dr. T. L. Osborne, quando ele foi cumprir o seu chamado na África a primeira vez. E ele chegou lá, ele levou a sua Bíblia e começou a pregar que Jesus era o Deus ressuscitado, era o Salvador, era o Senhor do mundo. E aquelas pessoas na África, naquele tempo antigo lá, mexiam muito com magia negra, com feitiçaria. E eles diziam, não, a Bíblia não é a palavra de Deus. Esse livro aqui, eles tinham livros lá, das suas religiões. E eles diziam, esse livro aqui é que é a palavra de Deus. E o Dr. T. L. Osborne, como um bom cristão, disse, não, a Bíblia é a palavra de Deus. Irmão, só isso, só um discurso não foi suficiente para provar que a Bíblia de fato era a palavra de Deus. E ele conta nos seus livros que ele voltou para os Estados Unidos, ele era americano, frustrado porque ele foi pregar para os africanos e não conseguiu ganhar vidas para Jesus, porque lá eles não creem na Bíblia. Eu pergunto para você, como pregar para um povo que não crê na Bíblia? Me diz aí, irmãos, como evangelizar alguém que diz, eu não creio na Bíblia? Eu vou te falar, provando que Jesus está vivo. Ele disse, o Dr. T. L. Osborne, que era um grande evangelista, ele volta para a sua nação, e ele começa a buscar a Deus, porque as coisas preciosas não estão à vista de todo mundo. Ele começa a buscar a Deus, e uma tarde Jesus vem e aparece para ele. Ele tem uma experiência profunda com Jesus, e Jesus fala para ele que há uma necessidade de evidências. Eu queria falar para vocês, irmãos, eu acredito que Jesus quer provar para Gravatá e região que Ele ressuscitou. Não apenas ser uma teoria, mas evidências. Diga comigo assim, evidências. Ele tem aquela experiência com Jesus e a sua vida muda completamente. Ele passa agora a ter evidências em sua vida e em sua missão de que de fato Jesus estava vivo. E ele volta para a África, encontra aquelas pessoas e diz, hoje eu vim provar que a minha mensagem é a mensagem do Deus verdadeiro. Em um culto, onde ele estava pregando para uma grande multidão na África, uma mãe trouxe uma criancinha que estava morta, e para que ele orasse. Então ele estava orando lá, pregando no altar, e a mãe estava aqui embaixo. Então a esposa dele veio e começou a orar pelo bebê que estava já enrolado em um pano, morto, um bebê de colo morto. E enquanto ela orava, a esposa de T. L. Osborne, orava, o bebê começou a chorar. Irmãos, isso é tão natural na África, que a mãe nem se impactou. Haviam tantos milagres acontecendo lá, que a mãe ficou quieta. Quando a mãe desenrolou a criança, daquele lençol, que olhou para a criança, foi que a mãe começou a gritar. Glória a Deus, aleluia, lá na língua deles lá. E aí ela ficou espantada, porque ela disse assim, eu orei, o bebê ressuscitou e não houve reação. Ela chamou a mãe, vem cá mãe, por que você não reagiu quando o bebê chorou e ressuscitou? Ela disse, não, porque além da ressurreição eu fiquei feliz. Mas quando eu olhei para o meu bebê, ele não tinha os dois olhos. E quando ele ressuscitou, ele agora tem os dois olhos. Eu sempre fico pensando, irmãos, nisso. Se um milagre desse acontece em Gravatá, o Jesus de lá é o mesmo Jesus daqui. Eu passo, às vezes, essa semana, eu não sei se isso é proposital, para
que pelo menos uma inconformação se levante. Mas essa semana agora eu falei para a Rose, a gente almoçando, conversando, e eu falei, rapaz, eu passei esses dias por duas pessoas, que eu acho que tem talvez um tipo de paralisia, talvez infantil, né? Teve isso quando criança ainda. Passei aqui em uma rua essa semana, acho que a semana passada, e eu vi uma senhorinha, empurrando na cadeira de roda uma adolescente, com o corpo que parece um pouco deformado. Num outro dia eu passo um homem empurrando um jovem, talvez de 12, 13 anos, deformado, em uma outra cadeira de roda. Eu vendo isso, e eu penso, irmãos, o que aconteceria com uma cidade como Gravatá, de 90 mil habitantes aproximadamente, se nós, como filhos de Deus, que carregamos Deus dentro de nós, manifestarmos a ressurreição de Cristo para pessoas como essas. Eu queria hoje plantar pelo menos uma semente de indignação no seu coração também, para não ficar indignado sozinho. Jesus não mudou. Se Ele está vivo, coisas grandiosas têm que acontecer. Diga para alguém, Jesus está vivo. E se Ele está vivo, coisas grandes têm que acontecer. Ou só vamos cantar, irmãos, que Ele está vivo. É tão bom cantar que Ele está vivo. Mas eu quero provar do poder dessa ressurreição. A gente se emociona, olha, se cantar é bom, imagina ver. Evidências. Eu quero crer junto com vocês aqui, que esses são dias de evidências da ressurreição de Jesus Cristo. Talvez o fato de estarmos aqui hoje é uma prova da sua morte, reconhecemos, Ele morreu. Eu sei que Ele ressuscitou, a gente entregou a vida para Ele, mas eu quero ter evidências de que Ele está vivo, através de curas e ressurreições. Se você já parou para estudar, queridos, pensa comigo, no seu ministério terreno, Jesus realizou eu vou colocar como 3 ressurreições, ou ressuscitações. Jesus ressuscitou o filho único de uma viúva, na cidade de Naim, era um jovem, e Jesus o ressuscitou. Jesus também ressuscitou a filha de um religioso, de alguém importante na época, chamado Jairo, uma jovem de 12 anos de idade. Jesus também a ressuscitou. E também Jesus ressuscitou o seu amigo Lázaro, depois de 4 dias que estava morto. 3 pessoas que foram ressuscitadas, mas pensa comigo, isso impactou, irmãos. Essas 3 pessoas voltaram a morrer. Sim ou não? Voltaram a morrer. Mas o tempo que elas voltaram, a Bíblia diz, por exemplo, que muitos vinham para a região de Lázaro, para Betânia, né? Para ver o Lázaro que Jesus tinha ressuscitado. Ou seja, esse tipo de coisa, de ambiente, vai atrair a atenção das pessoas. Se alguém ressuscita dos mortos, mas voltou a morrer, mas causou uma admiração naquele tempo. E por que nós, às vezes, não temos expectativas? É porque não estamos avivando isso, irmãos. Eu queria que a gente pudesse, me entendam aqui, com todo cuidado que eu vou falar agora. Vamos desafiar no bom sentido a Deus. Não é colocar Deus contra a parede. É desafiar em quê? Dizer, Senhor, eu vou crer na sua palavra. Eu vou fazer o que a sua palavra diz. Eu vou ser como um dos discípulos que vai orar por alguém. Quem aqui está pronto para perder a reputação? 40%. Por que perder a reputação, pastor? Porque eu nunca conheci ninguém
que fez grandes coisas em Deus, que não passou um pouco de vergonha em alguns momentos? Que orou por alguém e nada aconteceu. Mas não parou, continuou orando. E depois grandes coisas aconteceram. Houve um momento que os discípulos de Jesus foram expulsar um demônio e não conseguiram. Não puderam expulsar. Passaram vergonha. Jesus chegou e falou só assim, sai. Aí foram para casa tudo envergonhado. Mas Jesus, que vergonha, Jesus. O Senhor disse que o Senhor ia falar o seu nome lá e não saiu não. Por que não saiu? Aí Jesus disse, por causa da vossa pequena fé. Continua crescendo, que vai sair. Continua orando, que vai acontecer. Nós não podemos ter uma experiência negativa aqui e ficar intimidado da próxima vez. Porque tudo o que está aqui, irmãos, vou usar esse termo, em jogo, é a nossa reputação. Porque você pode orar. Eu lembro de um dia que eu orei por uma mulher que perdeu o bebê. Na primeira igreja que eu pastoreei, estava no meu trabalho e chegou um casal de ovelhas lá. Pastor, ela foi agora fazer um exame, estava com a barriga já, acho que talvez de 7, 8 meses. E ela foi agora, pastor, fomos lá fazer um exame. E está morto o bebê. E na hora, me veio uma indignação, e ela chorando, e ele apreensivo. Vamos ter que já providenciar a retirada. E eu falei assim, vamos na igreja? Vamos na igreja. Eu quero orar por vocês. Fomos lá, e eu fiz tudo o que eu aprendi. Em nome de Jesus, Espírito de vida, e eu coloquei minha mão, e a gente orou, e eu orei, irmãos, crendo de todo o meu coração. Mas eu lembro que quando eu terminei a oração, a mãe falou assim, mas se não ressuscitar, né? Na hora que terminou, eu acho que ela nem recebeu, só eu que estava dando. E aí ficou ali entre nós três, resumindo, irmãos, o bebê não ressuscitou. Mas eu lembro que um amigo da igreja falou assim, Júnior, rapaz, eu soube que você orou pelo bebê daquele casal. Rapaz, que atitude de fé. Sabe, irmãos, aquilo não aconteceu, mas nós precisamos continuar fazendo o que Jesus disse. Nós precisamos continuar impondo as mãos. Nós precisamos continuar. É a nossa parte. Ele está vivo, irmãos. Ele venceu a morte. E é interessante que a grande comissão é essa convocação do senhorio de Cristo, porque pregar o evangelho não é apenas dizer, Jesus quer te salvar. Pregar o evangelho também é, em nome de Jesus, levanta e anda. Pregar o evangelho também é dizer assim, posso orar por você? É você saber de alguém que está com algum problema de saúde. Você, posso ir lá orar por você? De casamento, posso ir lá orar por você? Porque Ele está vivo. Jesus vive, irmãos. E se a gente cresce nisso, a nossa expectativa para as coisas menores estariam elevadas. É importante considerar que foi a ressurreição de Cristo que fez a diferença. Você sabe qual é a diferença da nossa religião para as demais? É que o nosso Senhor morreu e ressuscitou. Todas as outras autoridades de outras religiões morreram e continuam mortos. Nós do cristianismo somos o único povo que tem o Criador da religião vivo até hoje. E eu quero crer junto com vocês que hoje à tarde é uma tarde de evidências. Uma tarde de evidências. E eu quero finalizar, só lembrando para você isso.
Esses 4 eventos, que eu vou citar aqui para a gente poder fechar a mensagem da tarde. Esses 4 eventos aqui, morte, sepultamento, ressurreição. Esses 4 eventos, morte, sepultamento, ressurreição e aparições, foram eventos públicos. Deus não fez escondido. Foi público. Vai lá em Jerusalém. E você vai ver que tem um túmulo lá. Aonde colocaram ele, ou simbolicamente colocaram ele. E está vazio. Jesus apareceu primeiro para algumas mulheres. Alguns engraçadinhos dizem que era para a notícia se espalhar mais rápido, né? Mas não é, o contexto original não é esse, ok? Naquela época as mulheres não tinham muito crédito diante da sociedade. E para quem ele aparece? Para quem era desprezada, para quem não tinha voz. E isso é um evento que público, de que ele de fato apareceu. Se alguém quisesse vender uma notícia naquela época de Cristo como verdadeira, não seria através de mulheres que se venderia uma notícia verdadeira, porque elas não tinham consideração. E para quem Cristo aparece? Primeiramente para elas. E sabe, queridos, que isso aqui foi um evento público. Deus não quer que isso fique oculto diante de uma sociedade, de que Ele ressuscitou. Não tenha medo de colocar nas suas redes, de falar para as pessoas, olha, Jesus morreu por você, mas ao 3º dia Ele ressuscitou. Você crê? Creio. Então precisa se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida para Ele. Então são verdades. E eu queria fechar aqui com esse texto de Lucas 24, 36, a partir do 36 até o 43. E eu quero encerrar, porque eu ouvi muitas vezes o irmão Kenneth Hagin dizendo, Jesus apareceu para mim. Eu ouvi outros homens de Deus dizendo, Jesus apareceu para mim. Eu sei, irmãos, que a gente não deve buscar essas coisas. Jesus, eu quero te ver, eu quero te ver. Um dia o veremos face a face, ok? Quando formos para Ele. E eu digo para vocês, se Ele quiser aparecer para mim e para você, Ele o fará, irmãos, aqui nessa terra. Cuidado para não ficar com essa ânsia de ver. Eu sou Tomé, só quero se eu ver. Não vai nessa onda. Porque já ouvimos testemunho de pessoas que ficaram tão ansiosos por ver que o diabo apareceu, vestido de branco, e dizendo, eu sou Jesus, e tenho para você um novo mandamento. E aí surgiu doutrinas falsas. O diabo, ele não é um idiota, que muitos pensam que ele é. Agora, de fato, Jesus apareceu, não só para os 12, ou para os 11, Ele apareceu para mais de 500 pessoas. Mas aqui, a Bíblia fala que falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu. Digam comigo, Jesus apareceu. Aqui foi após já o 3º dia, quando Ele ressuscita, Ele apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas Ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vedes as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles.
Isso aqui para alguns crentes é uma alegria. Pastor, quer dizer que o corpo glorificado vai poder comer? Eu creio que sim. Aqui Jesus tinha morrido, ressuscitado e disse: olha, eu não sou um espírito, porque há pessoas que pensam, né, que quem morre fica vagando como uma alma penada. Não é assim, irmãos. Haverá o dia, chegará o dia em que o nosso corpo vai ser transformado em um corpo semelhante ao de Jesus, ao que ele tem agora, porque ele aqui estava dentro de um corpo. Não vai ser esse corpo aqui que pessoas pensam, né, que vai ser esse corpo que vai se decompor e depois Deus vem e vai juntar e refazer o que entrou em decomposição. Não, o nosso corpo vai ser transformado. Haverá uma transformação no nosso corpo. Mas perceba isso, que o corpo de Jesus aqui ressuscitado e transformado, eu vou usar aqui um termo para você entender, foi o primeiro pedaço de um universo material a ser redimido. E constitui um penhor, ou seja, uma garantia de que o todo será um dia transformado. O que significa que se Jesus ressuscitou, quem morrer em Cristo, um dia vai ressuscitar. Agora, irmãos, não vai ser nesse corpo aí que você tem, não, que contemplou o pecado. O nosso corpo vai ser um corpo transformado, até para suportar a presença de Deus manifesta. E eu queria ler o último texto com vocês. Se aquele que eu falei foi o último, esse aqui vai ser o pós-último, amém? Já queria ler com você de pé, pode ficar de pé a igreja. 1 Coríntios 15, 50. Se puder ser na NVI, não, pode já ir mesmo na RA, vamos na RA mesmo. Pode apagar as luzes, por favor. Essa noite, essa tarde é uma tarde, noite já de ceia, e eu queria que pudéssemos cear crendo em evidências da ressurreição de Cristo. Isto afirma, irmãos, eu vou ler até o verso 55. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Vê aqui comigo, amém, irmãos, o texto, fica aqui comigo. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Diga comigo, um mistério. Tem irmão que gosta disso aqui, né? Um mistério, isso é um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos iremos morrer, porque Jesus pode voltar antes. Amém, irmãos? Ele pode voltar antes. Nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Diga isso comigo, eu serei transformado. Aqui está falando do nosso corpo, porque o Espírito já está nesse processo de aperfeiçoamento, de crescimento espiritual. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Diga, o meu corpo será transformado. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E que o corpo mortal se revista de quê? Da imortalidade. Meu Deus, esse dia vai chegar. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita:
tragada foi a morte pela vitória. Ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? Pode passar. O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio de alguém que morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Ele vive. Ele morreu para nos salvar. Ele venceu. Ele foi o único que venceu o que nenhum outro homem pôde vencer. Jesus Cristo venceu a morte. E Ele está vivo. E Ele está aqui no nosso meio hoje. Ele vive. Você pode fechar seus olhos e só falar isso: Ele vive. Eu sei que Ele vive. Fala para Ele agora palavras do seu coração. O que pode ser difícil para alguém que venceu a morte? O que pode ser impossível para alguém que venceu o invencível? Ele vive, Ele ressuscitou e Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É por isso que não há nenhum vício capaz de prender aquele que crer no Filho de Deus. É por isso que não há nenhum pecado que pode parar aquele que crê naquele que morreu, mas ressuscitou e vivo está. Eu creio que essa tarde é uma tarde de arrependimento, mas também de consciência, de que estamos em uma rota de milagres e de transformação. Há uma missão na ressurreição, mas também há valores que Deus compartilhou conosco. Você pode, se puder, levantar suas mãos e só agradecer a Deus agora. Porque um dia estaremos com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Nós podemos cantar aquela última música. Vamos cantar pelo menos a primeira parte. Aleluia. Fala para Ele que você crê em evidências. Ele venceu a morte. E não há nada difícil para Ele. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar esse louvor mais uma vez. Como uma água que vem sobre a semente da palavra. Mas adora ao Senhor. Aleluia. Tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar.
és adorado entre nós, tão desejado aqui. Você pode cantar para ele está ouvindo. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. É isso, consciente. Eu não sou daqui. Pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui. Pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus do céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Aleluia. Yeshua Hamashia. Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria só ler um texto que desde o começo do culto ele tem chegado para o meu coração. 1 Tessalonicenses 4, verso 13. Nós já vamos participar da ceia daqui a pouco. Mas irmãos, se você perdeu alguém na sua família, na sua parentela, que você sabe que morreu em Cristo, não precisa se entristecer ou continuar se entristecendo. Haverá um reencontro. Paulo disse: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, aos que morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pode passar. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Pode passar. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, os que morreram. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Se você e eu morrermos antes de Cristo vir, irmãos, vamos ressuscitar primeiro. Pode deixar lá. É aí? Próximo. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.